Olá pessoal, meu nome é Roberta Quadros, eu sou professora de Karatê no Projeto Karatê Além do Esporte de Eldorado do Sul e hoje nós vamos ter uma aula teórica sobre as partes da história do Karatê, sobre as faixas de graduação, sobre algumas coisas que podem cair no exame de faixa como perguntas. Então, espero que vocês gostem e vamos começar! Lembrando que hoje vai ser uma aula mais geral, certo? Vamos englobar um pouco de tudo para poder falar de coisas que podem cair no exame, coisas que vocês podem ter mais curiosidade. E na próxima aula que nós tivermos teórica, nós vamos entrar um pouco mais a fundo em cada detalhe, tanto na parte da nomenclatura, quanto na parte da história do Gishin Funakoshi. Então hoje vai ser um pouco mais geral e no próximo vídeo vai ser um pouco mais detalhado. Vamos iniciar falando sobre o Gishin Funakoshi. Ele começou a treinar com 11 anos de idade. E com o tempo, depois que ele ficou mais velho, ele também começou a reestruturar aqueles movimentos, aquelas atividades que ele já fazia, que ele já sabia, ele começou a modificá-las. Assim, criando o Karatê-Do, que significa caminho das mãos vazias. Caminho das mãos vazias por quê? No Karatê Shotokan, a gente não usa armas como prática. A gente usa apenas o nosso corpo e a nossa mente como a nossa arma de defesa. Lembrando que o Karatê Shotokan e o Karatê-Do é apenas para autodefesa. Gishin Funakoshi costumava ir ao Monte Tarao, onde ele fazia poemas, treinava. E Tarao significa cauda de tigre. E daí que saiu o símbolo do nosso Karatê, que é um tigre. Com o tempo, o Gishin Funakoshi criou a primeira academia de Karatê. Nela botaram o nome de Shotokan. Então, assim surgiu o nosso estilo de Karatê Shotokan, que significa Academia do Mestre ou Academia das 11 de Pinheiro. Na próxima aula nós vamos entrar um pouco mais nessa história mesmo do Karatê, de onde saiu o Shotokan, o nome, a história do Gishin Funakoshi em detalhes. Então vai ser mais histórico e menos prático também, mas espero que vocês eu acho que vocês vão gostar também. Vamos falar agora sobre as faixas de graduação. Gishin Funakoshi, antes de inventar o Karatê Shotokan, viu que não existia faixas de graduação, então não tinha identificação para quem ia aprender o que, quando era necessário aprender atividades novas. Então ele criou as faixas para facilitar esse ensinamento, para poder determinar em qual graduação vocês vão precisar aprender algumas atividades, algumas partes teóricas, e assim ter um avanço contínuo. Para o Karatê Shotokan, nós temos 8 faixas, que começa na branca e termina na faixa preta, certo? Faixa preta. Lembrando que a faixa de graduação começa na branca, vai para amarela, vermelha, laranja, verde, roxa e marrom, e depois vem a preta. Tendo entre elas a azul, em algumas academias usada, para incentivar o pessoal mais novo, que ainda não pode ir para a faixa amarela, a ter aquele incentivo de continuar treinando, de estar melhorando. E hoje eu não tenho a minha faixa roxa porque eu emprestei para uma amiga e vai ser representada por uma sacolinha só pela cor mesmo, tá gente? Mas eu não tô com a faixa roxa aqui em casa não. Vamos falar agora um pouco das regras do Karatê, do Dojokun. O Dojokun foi criado para ter regras que todo karateka deve seguir na sua vida fora dos tatames e também dentro dos tatames. Então vou começar com o primeiro Dojokun. Lembrando que o Dojokun não tem uma ordem a ser seguida, então o primeiro pode ser o último, é só uma ordem para a gente poder lembrar. Então vamos começar. Dojokun, que significa regras do dojo, regras da academia. Primeiro Dojokun, respeito acima de tudo. Segundo Dojokun, criar intuito de esforço. Terceiro Dojokun, esforçar-se para a formação do caráter. Quarto Dojokun, fidelidade é o verdadeiro caminho da razão. Quinto Dojokun, reprimir o espírito de agressão. Vamos falar um pouco sobre a nomenclatura, certo? A parte mais básica. Então, vamos começar pelas alturas. Lembrando que nós temos vários golpes, várias defesas e elas têm diferença de altura
E também tem diferença de nomes. Então, a altura do rosto, a altura alta, é Jodan. A altura média, que é no nosso peito, barriga, é Chudan, no peito. E a altura baixa, que é cintura, parte mais baixa da barriga, é Gedan, também pegando as pernas. Então, quando alguém fala Jodan, quer dizer que vai ser alguma defesa ou ataque na altura da cabeça. Chudan na altura do peito, Gedan na altura das pernas ou da cintura. Sobre os ataques. Nós já fizemos algumas aulas, então é muito fácil, mas eu sei que o nome é diferente, então nós acabamos nos complicando de vez em quando. Então, quando nós falamos Zuki, é soco. Então, tem Oizuki, Gyakuzuki, Kizamizuki, Jodan, Oizuki, que seria um soco no rosto. Também temos as defesas, que são o uke. Então, toda a palavra que vier com o que no final é uma defesa. Jodan agyoke, que é a defesa de Jodan lá na cabeça, que é alta. Sotoke, kokutsu shutoke. Entre elas, existem algumas que nós já fizemos, outras mais complicadas, mas todas vêm com o que no final, ou a maioria, pelo menos delas. Também temos os chutes, que são os giris. Então temos o maigiri, mawashi-giri, o ura-mawashi-giri e entre vários outros. Vocês também podem ter curiosidade de saber o que os professores ficam falando no meio disso tudo. Eles pedem para socar e depois começam a falar um monte de coisas que vocês não entendem, mas entendem que é uma contagem. Então, essa contagem é em japonês, certo? Então, a contagem é de 1 a 10 normalmente, que é ichi, nin, san, shi, go, hoku, sichi, hachi, kyu, ju. Depois o 10, que seria o 11, o 12, o 13, o 14, tu vai juntar o ju, que é o 10, com o 1 em japonês, o 2, o 13, o 4, o 5, até chegar no 19. Então fica ju, ichi, ju, nin, ju, san, ju, shi, ju, go. Quando o professor fala te, é mão, certo? Que nem no karatê do. Karatê é a mão. Dachi é bases. Então, tudo que tem dachi no nome é bases. Ou a parte das pernas, certo? A gente vai fazer andando alguma coisa numa base determinada. Então, tem Zenkutsu Dachi, que é a base mais básica que a gente faz em todas as aulas. Musubi Dachi, que é a base do comprimento do karatê. Kokutsu Dachi e várias outras. Então, a gente pega esses detalhezinhos e já dá para compreender um pouquinho do que o professor já está tentando passar para vocês. Dentro do karatê, com esses movimentos, nós temos os katas. Katas é a essência do estilo de karatê. Então, ele representa em movimentos o que o estilo de karatê mostra. Então, tem bases, tem socos, tem defesas, tem chutes, tem pulos. O kata representa algo que o karateka está passando. Então, todos os katas têm alguma história por trás. Vamos começar com os ryas. Os ryas são os primeiros katas que o faixas branca, amarela, os iniciais, aprendem. Então, existe o Rya Shodan, que significa paz e tranquilidade nível 1. Também o Rya Nidan, Rya Sandan, Rya Yodan e Rya Godan. São 5 no total. Depois temos os Teks, que significa cavaleiro de ferro. Tem o Tek Shodan, Tek Nidan e o Tek Sandan.